série, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de hoje. A aula de hoje é sobre balanceamento de equação, mas para essa aula a gente vai começar com coeficientes e índices em equações químicas. Então, começando pelo o que é coeficiente e o que é índice. Coeficientes e índices contam para você quantos átomos eu tenho na molécula ou na reação química. Então, aqui, começando pelos índices. Índice é referente somente ao átomo. Ele sempre está do lado direito do átomo. Pequenininho, é o número menor na molécula. Então, aqui, esse 2, ele é referente somente ao oxigênio. O C não apareceu o índice dele. Então, se não aparece o índice, significa que é 1. Então, o 1 é referente ao carbono, o 2 referente ao oxigênio. Então, eu tenho um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Agora, nesse exemplo, que é um pouco maior, porque tem um parênteses. Nessa molécula, eu tenho no cálcio. Qual que é o índice do cálcio? 3. Então, 3 átomos de cálcio. O fósforo, apareceu o índice dele? Não apareceu. Se não apareceu, é 1. Só que ele está dentro do parênteses, vocês concordam? Então, eu tenho que multiplicar o índice do átomo pelo índice do parênteses. O índice do átomo fósforo é 1. O índice do parênteses é 3. Então, 1 vezes 3, 3. Significa que eu tenho 3 átomos de fósforo. O índice do oxigênio é 4, só que ele também está dentro do parênteses. Então, eu vou multiplicar o índice do oxigênio pelo índice do parênteses. 4 vezes 3, 12. Porque 4 é o índice do oxigênio e 3 é o índice do parênteses. Então, 12 átomos de oxigênio nessa molécula. Agora vamos para coeficiente. Se o índice se refere somente ao átomo, o coeficiente se refere à molécula inteira. Então, eu tenho 2 HCl. O que significa? Que eu tenho 2 moléculas de ácido clorídrico, o HCl. Então, o meu 2 vai multiplicar todos os índices. Ele é referente à minha molécula inteira. Então, o índice do hidrogênio vai multiplicar por 2 e o índice do cloro também vai multiplicar por 2. O índice do hidrogênio apareceu? Não apareceu. Então, é 1. Só que eu tenho o coeficiente. Meu coeficiente apareceu. Então, é 1 vezes 2, 2. São 2 átomos de hidrogênio. Agora, cloro. Apareceu meu índice? Não apareceu. Então, é 1. 1 vezes 2, 2. Então, são 2 átomos de cloro. Por quê? Porque eu multipliquei o índice do cloro pelo coeficiente da molécula. Aqui, juntando índice e coeficiente, eu tenho 2 moléculas de hidróxido de alumínio. Então, todos os meus índices do AlOH3 eu vou multiplicar por 2. No Al, alumínio, apareceu meu índice? Não apareceu. Se não apareceu, é 1. Então, 1, meu índice do alumínio, vezes 2, meu coeficiente. Significa que eu tenho 2 átomos de alumínio. O oxigênio, apareceu o índice? Não apareceu. Se não apareceu, é 1. 1, meu índice do oxigênio, vezes o índice do parênteses. Então, 1 vezes 3, 3. Vezes meu coeficiente. Qual que é meu coeficiente? 2. Então, 3 vezes 2, 6. De novo, vou pegar o índice do átomo, vezes o índice do parênteses, vezes o coeficiente da molécula. No oxigênio, índice do oxigênio, 1, vezes índice do parênteses, 3, vezes o coeficiente, 2, 6 átomos de oxigênio. Para o hidrogênio, mesma coisa. Apareceu o índice? Não apareceu. Se não apareceu, é 1. Então, 1, que é meu índice do hidrogênio, vezes 3, que é meu índice do parênteses, 3, vezes meu coeficiente, que é 2. Então, 3 vezes 2, 6. 6 átomos de hidrogênio. Agora, vamos aplicar isso numa reação química. Vou separar em 2 partes, reagentes e produtos. Antes da seta, os reagentes, depois da seta, os produtos.
Então, eu vou contar meus átomos antes da seta e meus átomos depois da seta. Então, meus átomos no reagente. Então, antes da seta. Quantos hidrogênios eu tenho? Apareceu o índice do hidrogênio? Não. Se não apareceu, é 1. Apareceu o coeficiente do hidrogênio? Não. Se não apareceu, é 1. Então, quantos hidrogênios eu tenho? 1 vezes 1, 1. Então, Cl, apareceu meu índice? Não. Então, é 1. Qual que é o coeficiente da molécula? 1 também. Então, eu tenho um átomo de cloro nos reagentes. Magnésio, apareceu o coeficiente? Não. Se não apareceu, é 1. Apareceu o índice? Não. Se não apareceu, é 1. Então, 1 vezes 1, 1. Tenho um átomo de magnésio. Agora, do lado dos produtos. Aqui no MgCl2, apareceu meu coeficiente? Não. Se não apareceu, é 1. Apareceu meu índice do magnésio? Não. Então, é 1 também. Multiplicando meu índice pelo coeficiente. 1 vezes 1, 1. Então, eu tenho um átomo de magnésio nos produtos. Agora, no cloro, eu tenho o índice 2. Vou multiplicar pelo meu coeficiente. 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho 2 átomos de cloro nos produtos. Hidrogênio. Apareceu o índice, não apareceu o coeficiente. Então, 2 vezes 1, 2. Tenho 2 átomos de hidrogênio nos produtos. Certinho? Perceba aqui comigo. No lado dos reagentes, eu tenho um átomo de hidrogênio. No lado dos produtos, 2 átomos de hidrogênio. No lado dos reagentes, um átomo de cloro. No lado dos produtos, 2 átomos de cloro. No lado dos reagentes, eu tenho um átomo de magnésio e no lado dos produtos também, um átomo de magnésio. Então, o que acontece? Eu tenho número de átomos diferentes do hidrogênio e do cloro nos produtos e reagentes. Lembra que eu falei que a gente aprendeu a balancear a equação química hoje? Então, quando a gente balanceia a equação química, o número de átomos se iguala. Então, balanceando essa equação química, eu vou ter a mesma quantidade de átomos de hidrogênio nos reagentes e a mesma quantidade de átomos de hidrogênio nos produtos. A mesma quantidade de átomos de cloro nos reagentes e a mesma quantidade de cloro nos produtos. Magnésio já está igual, né? Essa equação balanceada, tá vendo? Os índices seriam os mesmos. Mesma quantidade de átomos de hidrogênio, mesma quantidade nos reagentes e nos produtos. 2 átomos de hidrogênio nos reagentes, 2 átomos de hidrogênio nos produtos. 2 átomos de cloro nos reagentes, 2 átomos de cloro nos produtos. 1 átomo de magnésio nos reagentes e 1 átomo de magnésio nos produtos. Então, vamos aprender a fazer isso. Balanceamento de equações químicas. Bom, então balancear a equação química é o mesmo que acertar os coeficientes de cada átomo para que esses sejam iguais nos reagentes e nos produtos. Aqui eu trouxe o exemplo da balança, porque se a gente pensasse na reação química como uma balança, ela estaria equilibrada. Mas por que a gente tem que fazer isso? Vocês lembram da lei de Lavoisier, do primeiro ano? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, eu não posso sumir com átomos dos reagentes e não encontrá-los nos produtos. Então, todos os átomos que estão nos reagentes têm que estar nos produtos. E eu não posso ter átomos a mais nos produtos, porque da onde veio esses átomos? Então, a mesma quantidade de átomos nos reagentes tem que estar presente nos produtos. Eles só podem estar presentes de forma diferente, mas todos os átomos têm que estar tanto nos reagentes como nos produtos. Então, aqui, né, a definição certinha de balanceamento. A quantidade de átomos de cada elemento em uma equação química que representa uma reação deve ser a mesma nos reagentes, primeiro membro, antes da seta, e nos produtos, segundo membro, depois da seta. Então, se eu tenho 2 átomos de hidrogênio antes da seta, esses 2 átomos de hidrogênio têm que estar presentes nos produtos. Se eu tenho 3 átomos de cloro antes da seta, eles têm que estar presentes depois da seta, nos produtos.
Então, igualdade, balanceamento. Eu vou igualar a minha quantidade de átomos. Então, eu estou balanceando minha equação química. Como a gente vai fazer isso? Através do método das tentativas. Primeira coisa, eu preciso que vocês lembrem na tabela periódica onde ficam os metais e onde ficam os ametais. Os metais são essa parte que está em verde na tabela aqui demonstrada e os ametais são os que estão em amarelo. Por que eu preciso que vocês lembrem disso? O método das tentativas, como o próprio nome diz, é pela tentativa de igualar. Lembra no nosso exemplo que de um lado tinha um átomo de hidrogênio e do outro dois lados? O que a gente podia fazer para igualar isso? Multiplicar o lado que estava com 1 por 2. Isso é o método das tentativas, a gente vai tentando igualar através da multiplicação de números. Só que para a gente não ficar perdido, tentando de tudo quanto é jeito, tentando errado, tem uma ordem recomendada. Qual ordem recomendada que é essa? Primeiro, a gente vai balancear os metais. Metais, lembrando, é essa parte verde da tabela periódica. Então, eu vou olhar a minha reação química. Onde tem metais, vou balancear, igualar meus metais, igualar a quantidade de átomos dos meus metais. Supondo que tivesse o sódio, que é um metal. Se nos reagentes tem um átomo de sódio e nos produtos tem 2, eu ia multiplicar o meu coeficiente do sódio nos reagentes por 2 para igualar. Sempre que a gente está balanceando, a gente mexe somente com os coeficientes, multiplicação somente dos coeficientes. Depois vem os ametais, a parte amarela da tabela aqui. Depois os átomos de carbono. E penúltimo, o hidrogênio e por último, o oxigênio. Essa regrinha, ela tem uma abreviatura. Ela é conhecida como a regrinha macho, porque se a gente olhar a inicial da ordem, MACHO, macho, certo? Então, lembra disso na hora da prova. Estou em dúvida como balancear, macho. Então, vamos lá resolver o exercício junto. Balancei a seguinte equação. Zinco mais HCl, resultando em ZnCl2 mais H2. O primeiro passo é anotar quantos átomos de cada elemento possuem nos reagentes e quantos átomos possuem no produto. Igual a gente fez quando estávamos aprendendo sobre índice e coeficiente. Então, bora lá. Primeiro no lado dos reagentes. O zinco, apareceu o coeficiente? Não apareceu o coeficiente. Se não apareceu, é 1. Apareceu o índice? Não. Se não apareceu, 1 também. Então, índice vezes coeficiente é 1 vezes 1, no caso do zinco. Então, no lado dos reagentes, eu tenho um átomo de zinco. Indo agora para a molécula de HCl. Eu tenho uma molécula de HCl, porque meu coeficiente não apareceu. Como não apareceu, é 1. Meu índice do hidrogênio não apareceu também. Por não ter aparecido, ele é 1. Então, índice vezes coeficiente, 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1 átomo de hidrogênio. O cloro, não apareceu meu índice. Se não apareceu o índice, é 1. Índice vezes coeficiente, 1 vezes 1, 1. Então, 1 átomo de cloro nos reagentes. Agora, no lado dos produtos. A molécula de ZnCl2, o coeficiente dela não apareceu. Se não apareceu, é 1. O índice do zinco apareceu? Não. Então, 1 também. Então, o índice do zinco, 1. Vezes o coeficiente da molécula, 1. 1 vezes 1, 1 átomo de zinco do lado dos produtos. Agora, o cloro. O índice dele já apareceu. Índice 2. Qual que é o coeficiente da molécula que ele está? 1. Índice vezes coeficiente, 2 vezes 1, 2. Então, 2 átomos de cloro. Já o hidrogênio, o coeficiente dele não apareceu, então coeficiente 1. O índice dele apareceu. Então, índice vezes coeficiente, 2 vezes 1, 2. Então, 2 átomos de hidrogênio.
Agora que vimos que existem quantidades diferentes de átomos nos reagentes e nos produtos, precisamos balancear a equação. Se houvessem a mesma quantidade nos reagentes e a mesma quantidade no produto, não era necessário fazer esse balanceamento. Então, agora vamos igualar os átomos dos reagentes com o dos produtos. Como a gente vai fazer isso? Aplicando a regrinha macho. Como é que é a regrinha macho? Primeiro, metais. Existem metais nessa reação? Sim, o zinco. Só que o que acontece? O zinco tem um átomo no lado dos reagentes e um átomo no lado dos produtos. Então, ele já está igualado. Por ele já estar igualado, eu não preciso fazer nada. Vou para o meu próximo elemento. Qual que é o meu próximo elemento? Os ametais. Tenho ametais? Tenho o cloro. O cloro no lado do reagente tem um átomo. No lado dos produtos, 2 átomos. Como é que eu faço agora? Vou dividir a minha maior quantidade pela menor quantidade. Qual que é a maior quantidade? 2. A menor, 1. Então, dividindo a maior pela menor, 2 dividido por 1. 2 dividido por 1 é 2. Então, meu novo coeficiente para o cloro é 2. Aonde? No lado dos reagentes, o lado que ele estava com menor quantidade de átomos. Vamos repetir essa última parte? Meu cloro antes tinha um átomo no lado dos reagentes e dois átomos, no lado dos produtos. Então, eu vou dividir minha maior quantidade de cloro pela menor quantidade de cloro. Então, vai ser 2 dividido por 1. 2 dividido por 1, 2. Então, 2 é o novo coeficiente do cloro nos reagentes, certinho? Então, adicionando o novo coeficiente do cloro na reação, ela fica da seguinte maneira: Zn mais 2HCl, resultando em ZnCl2 mais H2. Então, perceba que esse 2 não tinha no início, ele surgiu porque eu calculei ele no exercício, fiz ele no passo anterior. Então, porque se alterou um coeficiente, eu tenho que contar de novo minha quantidade de átomos, tanto dos reagentes como nos produtos. Então, vamos lá de novo. Então, eu tenho aqui a minha molécula com meus novos coeficientes. No zinco não apareceu o coeficiente, então é 1. Não apareceu o índice, 1 também. Multiplicando o índice do átomo pelo coeficiente da molécula, 1 vezes 1, 1. Então, nos reagentes, eu tenho um átomo de zinco. O meu novo coeficiente 2. Então, para a molécula de HCl, o H apareceu o índice? Não, se não apareceu, 1. Então, o índice do átomo vezes o coeficiente da molécula. 1 vezes 2, 2. Então, 2 átomos de hidrogênio. O índice do cloro apareceu? Não, se não apareceu, é 1. 1 vezes o coeficiente da minha molécula, 1 vezes 2, 2 átomos de cloro nos reagentes. Agora, nos produtos. O coeficiente não apareceu, então ele é 1 no ZnCl2. O índice do zinco nessa molécula também não apareceu. Então, para o zinco nos produtos, índice do zinco, 1 vezes o coeficiente do zinco, 1 vezes 1, 1. Então, eu tenho um átomo de zinco nos produtos. Índice do cloro, 2. Coeficiente da molécula, 1. 2 vezes 1, 2 átomos de cloro nos produtos. Hidrogênio, coeficiente 1, porque não tinha aparecido, vezes o índice 2. Então, 2 vezes 1, 2 átomos de hidrogênio nos produtos. Comparando meus números, agora está igual o número de átomos dos reagentes dos produtos. Observe. Zinco 1 nos reagentes, zinco 1 nos produtos. 2 átomos de hidrogênio nos reagentes, 2 átomos de hidrogênio nos produtos. 2 átomos de cloro nos reagentes, 2 átomos de cloro nos produtos. A partir disso, eu posso concluir que eu balanceei minha equação química. Então, minha equação balanceada é a seguinte: Zn mais 2HCl, resultando em ZnCl2 mais hidrogênio. Certinho? Até a próxima aula, semana que vem.